A graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos dar as boas-vindas àqueles que recentemente entraram no canal. Houveram inscrições novas. Quero agradecer àqueles que se inscreveram. E quero agradecer a você que hoje está pela primeira vez chegando e ouvindo o que vai ser dito e que será de grande valia, tenho certeza, para o seu coração e para a sua vida. Quero agradecer a todos aqueles que, através do seu like, gostaram daquilo que foi dito, daquilo que tem sido ensinado nessa nova série, Discipulando Vidas, e que você possa compartilhar isso com alguém que você realmente esteja ensinando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus e edificando essas pessoas. Eu quero deixar aqui novamente a lembrança de qual é o propósito nosso nessa série Discipulando Vidas. É que você conheça o Senhor, aprenda a andar nos caminhos do Senhor e que você seja realmente para a sua família, para a sua igreja, para a sua própria vida, para os seus amigos e para quem você encontrar, uma verdadeira bênção. O Senhor quer te usar. E hoje é fundamental que você entenda aquilo que nós vamos estar passando para vocês, que é a questão do batismo no Espírito Santo. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de estar orando, apresentando as nossas vidas e clamando pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, grande é a tua bondade e a tua fidelidade todos os dias da nossa vida. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos tem chamado para algo particular, para fazer parte do teu reino, para andarmos, Senhor Deus, na luz da tua palavra, para conhecermos a ti, Senhor Deus, e sermos verdadeiros instrumentos de Deus sobre a face da terra. Nós temos visto, ó Pai querido, uma grande necessidade de muitos, Senhor Deus, com fome da tua presença, fome de te conhecer. Pai, e a tua palavra nos ensina que o Senhor Jesus, realmente quando ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, nós confiamos nessa tua palavra e sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor, aquilo que fez lá atrás, continua fazendo nos dias de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, que a palavra de hoje seja uma flecha em cada coração, ó Pai. Que teu Espírito Santo venha gerar vida, venha gerar, Senhor, o batismo no Espírito Santo, ó Pai querido, para que cada vida aqui seja para a tua glória, para louvor e honra do teu santo nome. Senhor, nós te convidamos, amado Espírito Santo de Deus, a estar aqui, estar aí onde você está, em nome de Jesus. Que o Senhor fale contigo, te edifique e transforme a tua vida e te faça uma verdadeira labareda de fogo, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante que nós vemos o que aqui, antes de entrarmos no batismo do Espírito Santo, nós saibamos diferenciar o que é batismo nas águas, né, que também é chamado de batismo do arrependimento ou batismo de João Batista. Né? O que é isso? Batismo nas águas, amados, é quando nós aceitamos Jesus e fazemos uma selagem, vamos dizer assim, da aliança que nós temos em Cristo Jesus. Nós fazemos o nosso testemunho público da nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós fazemos o batismo de imersão, quando a pessoa é colocada embaixo da água, significa que a morte do velho homem e quando ele se levanta, a nova criatura que ele é em Cristo Jesus. Amém? Esse então o que? Nós vamos ver que é o chamado batismo nas águas, batismo do arrependimento, batismo de João Batista, batismo de imersão.
ok? E nós vamos ver, amados, que essa imersão é em água natural. Pode ser feito numa piscina? Pode. Pode ser feito num rio? Pode. E você vai ver o quê? Que isso também, eventualmente, não tem onde fazer o batismo, não vai deixar de fazer? Não. Pode ser feito numa banheira. E realmente nós vemos que o Senhor opera da mesma maneira, selando essa aliança com aquele que quer ir para as águas. Mas quando nós falamos em batismo do Espírito Santo, nós precisamos entender que ele é chamado de batismo do fogo, batismo de poder, batismo do alto. Isso são sinônimos daquilo que representa o batismo do Espírito Santo. Então nós vamos ver o quê? Que há um revestimento de poder na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Mas eu gostaria que nós realmente pudéssemos examinar que isso é uma promessa que o Senhor nos deu lá no Velho Testamento. Em Isaías 28, amados, versículo 11 e 12 diz assim: pelo que por lábios estrangeiros e por línguas estranha, Deus falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isso aqui falando especificamente o quê? Para um chamado de um povo lá atrás, o povo de Israel, ok? Mas nós vemos, amados, que o Senhor já profetizava aqui através de Isaías e nos mostrava qual era o desejo do Senhor, que nós realmente fôssemos batizados com o Espírito Santo e que ele falaria conosco através do quê? De uma língua estranha ou de uma língua estrangeira em algumas tradições. Mas nós vamos ver o quê? Que isso já apontava para um plano de Deus do batismo do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. Mas nós vamos chegar lá. Em Joel 2, 28 e 29, diz-nos sobre isso também. Veja que promessa tremenda. O Senhor diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Ou seja, era uma promessa que o Senhor tinha, amados, quando realmente o Espírito Santo habitaria em nós. Nós vamos ver o que aqui, apontando agora, no Novo Testamento. Quando João Batista batizou Jesus, a palavra de Deus nos fala o que aqui? Uma pomba veio sobre ele e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós vamos ver, amados, que nesse momento o Pai estava presente no batismo de Jesus, assim como a presença do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade estava presente no batismo de Jesus, né? E nós vamos ver o quê? Que Jesus foi assim, então, batizado por João Batista. E nós vamos ver o quê? Que, por outro lado, quando João Batista estava com os seus discípulos, porque ele tinha uma série de discípulos também, e ele viu a Jesus, olha o que ele diz em João 1,33. João Batista disse assim: eu não o conhecia. Ele era primo de Jesus, ok? Ele era primo de Jesus. Eles tinham 6 meses de diferença. Mas o que acontece? João Batista, amados, ele foi para o deserto. E Jesus, o quê? Apesar de primo, eles não se conheciam até o batismo nas águas de Cristo Jesus. Por quê? João Batista vivia no deserto e tinha os seus discípulos. Então ele dizia assim: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer, isso aqui é importante, e permanecer, o Espírito Santo é o que batiza com o Espírito Santo.
Nós vamos ver o quê? Que aqui, João Batista, ele estava sendo profeta. E nós vamos ver o quê? Que ele estava profetizando, apontando Jesus como batizador no Espírito Santo. E nós vamos ver o quê? Que existe uma sequência disso também no Novo Testamento. Em João 14, 16, agora Jesus, João 14, 16 e 17, Jesus mesmo disse: eu rogarei ao Pai. Ele estava falando da sua morte, estava falando que ele ia ressuscitar, estava instruindo os discípulos. E ele disse assim, que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Vamos entender esse versículo. O Senhor Jesus diz, eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, vós não o conheceis ainda, mas ele habita convosco. Por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, habitava com eles. E ele disse assim, mas estará em vós. Olha a promessa, Jesus confirmando aquilo que o Senhor tinha dito lá no Velho Testamento, confirmando o que João também tinha dito, e ele está dizendo que realmente ele pediria para o Pai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo seria enviado. E aí você pode até me argumentar. Você pode até dizer assim, uai, mas por que Jesus, o quê? Por que Jesus, tá? Em João 20, 21, 22, ele disse, presta atenção, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus apareceu para os discípulos e ele disse assim, disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Vocês vão se lembrar que o Senhor disse o quê? Que o Espírito Santo estava com eles, mas estariam dentro deles. Alguém podia perguntar, mas aqui eles não receberam o Espírito Santo? Eles receberam, sim, o Espírito Santo para um comissionamento especial de fé. Sim, eles receberam para fazer uma missão até que recebessem do alto o poder do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes. E aqui você vai ver o quê? Que quando Jesus, então, por que Jesus, e depois vai chegar uma argumentação dizendo, por que Jesus não falava em línguas? Porque ele já era cheio do Espírito Santo, ele tinha um diálogo claro com o Pai, ele sabia como se chegar ao Pai, ele é, aliás, filho do Deus vivo, ele é parte da Trindade, ele não precisava de uma linguagem especial para falar com o Pai. Nós precisamos. E vamos entender isso, tá? Em Lucas 24, de 46 a 48, a palavra do Senhor nos diz assim, e disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui também é o final do Evangelho de Lucas. Nós vemos que Jesus, o que já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos e estava dando as últimas instruções aos discípulos. E ele estava dizendo, eu falei para vocês que eu morreria, que eu ressuscitaria e que realmente eu vou revestir-vos de poder, do poder do Espírito Santo. E o Senhor diz assim, mas fica em Jerusalém, espera até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja,
eles não tinham autorização, amados, para fazer além de algumas coisas. Eles continuaram pregando o evangelho? Sim, depois que Jesus morreu e ressuscitou, sim. Mas eles ficaram bastante abatidos com isso. Os discípulos ficaram muito abatidos com a morte de Jesus. Foram, em parte, renovados quando viram que ele ressuscitou e falava com eles. Mas eles sabiam que eles precisavam de algo particular para dar continuidade na obra do Senhor, né? Então você vai ver o quê? Que agora, vamos caminhar mais um pouco. No livro de Atos, seguido do Evangelho de João. Atos 1, 4 e 5 diz assim: lembrando de novo as palavras de Jesus. Não foi Jesus quem disse, lembrando as palavras de Jesus. Retomando, quem escreveu o livro de Atos, possivelmente, seja Lucas, né? E ele está aqui relembrando as palavras de Jesus. Diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Isso que Jesus falando lá atrás, alguém aqui, e Lucas relatando as palavras que Jesus tinha dito lá atrás, né? Que realmente seriam batizados no Espírito Santo após alguns dias. E agora vamos nesse mesmo capítulo do livro de Atos, para você entender a sequência de fatos que aconteceram. Ali nós vemos o quê? Que existia uma pequena multidão de pessoas que viram o quê? Que Jesus ascendeu aos céus, amados. Ascendeu aos céus, né? E nós vamos ver o quê? Que aqui, pouco antes que isso acontecesse, nós vemos o quê também? A palavra de Deus em Atos 1:8, que diz assim, que eles precisavam, mostrava a necessidade que eles precisavam, portanto, o quê? De poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Para poder curar, expulsar demônios, para poder ministrar com autoridade a palavra de Deus, para receberem uma unção específica do Senhor, né? E aqui a palavra em Atos 1:8 diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, recebereis poder. Poder aqui é de dínamo, é de uma palavra o quê? Que vem de dínamo, ou seja, um poder realmente o quê? Específico. E nós vamos ver, amados, é muito interessante, eu gostaria de chamar atenção para isso, que você vai ver o quê? Quem que estava nessa multidão? A palavra de Deus nos diz que reuniam-se quase 120 pessoas em Jerusalém, ok? Em Jerusalém. Eles se reuniam no cenáculo todos os dias. Todos os dias. E quem que estava lá, que nós vemos o quê? Que fazia parte dessas 120 pessoas, mais ou menos 120 pessoas, presta atenção. Atos 1, 14 e 15 nos diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas, com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Amados, isso aqui é extremamente importante, para que nós tenhamos uma visão e um entendimento pleno de que Maria foi a mãe de Cristo Jesus aqui na terra. Depois ela teve outros filhos, sim, a palavra de Deus nos diz. E aqui diz, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. E outra coisa importante que nós vemos, Maria foi uma serva extremamente
extremamente abençoada por Deus. Foi abençoada, porque abrigou no seu ventre o Filho do Deus vivo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Maria e os seus irmãos e os seus discípulos e todos que estavam ali, que foram seguidores, discípulos de Jesus, precisavam desse revestimento do Espírito Santo de Deus para darem continuidade à obra do Senhor. Amém? E nós vamos ver que aqui, 50 dias após, portanto, Jesus, o que ter morrido, ressuscitado, né? Nós vamos encontrar um relato extremamente importante de Atos 2, de 1 a 4. Possivelmente você já ouviu falar que é o quê? O dia de Pentecoste. Né? O dia de Pentecoste. Então você vai ver o quê? Que isso aqui, Pentecoste, de 50, né? 50 dias, então, após. Cumprindo-se, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos, quem todos? Aquelas quase 120 pessoas, Maria e seus irmãos incluídos, reunidos no mesmo lugar, porque eles estavam ali sistematicamente todos os dias. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, ou algumas traduções em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui bem interessante. Você vai ver o quê? Que uma das maneiras realmente do Espírito Santo atuar, se manifestar, vamos dizer assim, sobre um determinado lugar, é realmente através de um vento. Às vezes é uma brisa suave, amados. Outras vezes é como aconteceu aqui, um vento impetuoso. E a palavra de Deus fala assim, que aquelas quase 120 pessoas, todas começaram a falar em outras línguas. Então você vai ver o quê? Que alguém pode dizer assim, eu não mereço ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que nenhum de nós merece. Assim como nós não merecemos ser salvos. Salvação, amados, é por fé. É por crer em Cristo Jesus. Salvação vem pela fé. E a fé em Cristo Jesus. Amém? Assim como batismo do Espírito Santo, nós não merecemos, amados. Não depende de mérito nosso para nós sermos batizados no Espírito Santo de Deus. O que depende? Da nossa fé em Cristo Jesus e no seu poder de nos batizar com o seu Santo Espírito. Nós vamos ver, amados, que é muito importante que você entenda isso. Ninguém de nós merece nem a salvação, nem o batismo do Espírito Santo. Mas pela graça, pelo amor de Deus, Ele nos concede tanto a salvação quanto o batismo no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos ver o que aqui, logo em seguida, Atos 2, 1 a 4, se você continuar lendo, você vai ver o que aqui, realmente Pedro se levantou, ungido de um poder e uma autoridade muito diferente pelo Espírito Santo de Deus, e ele começou a pregar. E a palavra de Deus fala que aquele dia que se converteram quase 3.000 almas. Olha o poder de Deus. E assim perguntaram, né? Lá ainda no livro de Atos, no capítulo 2, perguntaram para Pedro, o que nós vamos fazer agora? Isso está em Atos 2, 38 e 39. O que nós vamos fazer agora? E Pedro respondeu, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Estava falando de batismo nas águas, né? E continua, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando ele fala dom aqui, amados, nós vamos estar falando em outras ocasiões, e em seguida, próxima vez que nós estarmos juntos, né?
Hoje é a aula de número 4. Nós vamos ver o que? Que nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e as atuações dele também em outras aulas, que é importante que você saiba disso, ok? Então você vai ver o quê? Que aqui Pedro disse o quê? Serão batizados nas águas para arrependimento e perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom aqui não se refere àquilo que se diz lá ou que se observa na palavra de Deus em 1 Coríntios 12. Não. Nós vamos ver o quê? Que há uma diferença. Aqui se referindo ao batismo do Espírito Santo. E aqui continua dizendo Pedro, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Quem que estava longe, amados? Eu e você. Gerações em gerações, gerações em gerações, nós estávamos longe, longe. E a palavra de Deus continua dizendo assim, a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado? Eu fui chamada? Batismo do Espírito Santo é para você, meu amado, minha amada. O batismo do Espírito Santo é para cada um de nós. Não se sinta indigno. Todos nós somos indignos. Confie na misericórdia e graça do Senhor e creia no Senhor. Amém? E nós vamos ver, amados, que aqui, lá no Pentecostes, ficou claro que realmente o batismo do Espírito Santo está aliado a uma manifestação de falar em línguas, ok? Presta atenção. Batismo do Espírito Santo não são frutos do Espírito, amados, é bem diferente. Batismo do Espírito Santo é uma coisa e o quê? Frutos do Espírito é outra. Você falar em línguas não depende o quê? De você ter os frutos do Espírito Santo. Muito embora o quê? Você vai ver o quê? Que se você tiver e deve buscar os frutos do Espírito Santo, o quê? Que é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Ah, eu preciso ter isso para ser batizado no Espírito Santo de Deus? Não, amados. Existem pessoas que se convertem e no ato recebem o batismo no Espírito Santo, ok? Então, não. Nós vamos ver o quê? Que nós não merecemos. Agora, os frutos do Espírito Santo, amados, nós precisamos buscar ter na nossa vida. Amém? Então, você vai ver o quê? Que existe uma situação aqui, e você vai ver o quê? Que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não viveu com Jesus. Ele não viveu. Ele não foi discípulo do Senhor. Ele se encontrou com Jesus bem depois, no encontro lá o que no caminho que ele estava indo para perseguir o que discípulos do Senhor, encarcerar, ele tinha essa missão. Ele era um soldado. Nós vamos ver o que ele caiu do cavalo e ele ficou cego. E naquela circunstância o que o Senhor apontou para ele que ele iria encontrar um outro servo que se chamaria Ananias. Veja bem. Então, nós vamos ver o que? Assim que ele se converteu e ele procurou Ananias, a palavra de Deus nos fala o que? Que realmente o que? Ananias impôs as mãos sobre ele, ele voltou a enxergar e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, um dos exemplos que eu gosto de dar é quando é como se fosse um copo d'água, ok? Eu tenho um copo d'água, ok? Assim que eu me converto, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida? Recebo sim. Recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas você vai ver o quê? Que se eu tiver um copo d'água, você vai ver o quê? Que eu posso ter uma quantidade pequena do Espírito Santo ainda. Por quê? O Espírito Santo tem muito de que trabalhar nas nossas vidas assim que nós convertemos. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos ver o quê? Que o Espírito Santo vai realmente assumindo o controle de muito mais coisas nas nossas vidas do que antes. E quando nós falamos em batismo no Espírito Santo, nós vamos ver o quê? O que acontece? Nós vamos ver o quê? Que aquele copo se enche de água.
aquele copo se enche do Espírito Santo de Deus. Isso que é realmente o batismo no Espírito Santo do Senhor. Amém? Nós temos muito mais, portanto, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. E nós vamos ver que em Atos 10, amados, vamos entender a correlação que a palavra de Deus faz com o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, tá? Em primeiro lugar, amados, ninguém vai receber o batismo do Espírito Santo sem primeiro passar pela cruz. Ele primeiro precisa conhecer a Cristo Jesus e aceitá-lo no seu coração, para ele ser batizado no Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós só temos um mediador, Cristo Jesus, homem. E você vai ver o quê? Se ele é o batizador no Espírito Santo, ele precisa estar na vida daquela pessoa, ok? E nós vamos ver aqui que em Atos 10, 44 a 46, Pedro estava em Cesareia. E ele estava na casa de um homem que se chamava Cornélio. E ali o que aconteceu? Cornélio reuniu a sua família e mais todos quantos ele pôde, e estavam ali reunidos. E ele levou Pedro exatamente para levar a palavra de Deus àquelas pessoas. E lá na casa de Cornélio, olha lá, a palavra do Senhor nos diz, em Atos 10, 44 a 46, assim: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que os ouviam. Sobre todos os que o ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, ok? Que tinham vindo com Pedro de Jerusalém, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre todos os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. A todos que estão longe e a todos quanto o Senhor chamar. Era a promessa. Quando Pedro, que recebeu o batismo no Espírito Santo, ele reafirmou essa promessa lá em Atos 1, ok? Desculpa, lá em Atos 2. E nós estamos vendo que isso aqui aconteceu. E o que aconteceu, amados? Os judeus achavam que isso era só para eles. Mas não, nós vamos ver o que o Senhor Jesus diz lá em Joel, lá no Velho Testamento, ok? Que sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu Espírito, ok? Então nós estamos vendo que nós entramos no bojo da bênção do Senhor e realmente da misericórdia de Deus. E nós somos englobados entre aqueles que recebem o batismo no Espírito Santo, porque cremos em Cristo Jesus. E nós vamos ver o quê? Aqui a correlação, então, do batismo do Espírito Santo com falar em línguas. Outra referência que nós temos está em Atos 19, de 1 a 6, que diz assim: agora Paulo, o apóstolo do Paulo, que foi considerado o apóstolo dos gentios, né? Paulo estava em Éfeso. E em Atos 19, 2 diz assim: e perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele, em que fostes batizados então? Paulo perguntou, como vocês foram batizados? Eles responderam, no batismo de João. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Paulo falando. Quando ouviram isso, presta atenção, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Alguém pode dizer que isso era para os apóstolos naquela época. Opa, peraí. Só que Paulo, amados, não viveu com Jesus. Ele veio bem depois. Nós vemos uma referência em Gálatas que ele, o quê? Realmente se converteu. Bem depois ele foi conhecer a Pedro em Jerusalém, ok? 14 anos depois existe uma referência disso no livro de Gálatas, ou seja, foi bem depois.
Ou seja, essa promessa não era só para os discípulos que se tornaram apóstolos. Aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus mostra que era para todos os que creram em Cristo Jesus. Amém? Então você vai ver o quê? Nós, dessa maneira, nós vemos que o Senhor capacitou a todo aquele que nele crê, aos discípulos e todos nós que cremos, com o seu Espírito Santo. Para quê? Para podermos realizar a obra do Senhor. Então você vai ver o quê? Que nós damos continuidade nessa obra, com um revestimento que nós chamamos de um revestimento de poder. Ok? Nós vamos ver o quê? Que aqui, só lembrando de novo, ninguém vai ser batizado no Espírito Santo sem primeiro o quê? Falar com Cristo e aceitá-lo no seu coração. Cristo realmente precisa estar na vida daquela pessoa, né? Nós vamos ver, amados, que o batismo no Espírito Santo é um batismo sobrenatural. O batismo nas águas é um batismo que natural, porque é feito em água, ok? Mas agora o Espírito Santo realmente é sobrenatural. E o que é isso? É também chamado de linguagem dos anjos. Por quê? É uma língua estranha que você recebe particularmente para ter comunhão com Deus. É uma linguagem particular que você recebe para ter comunhão com Deus. O diabo não entende o que você ora em línguas. E é essa é a maneira magnífica que Deus tem de se comunicar conosco. E você vai ver, amados, que esse batismo no Espírito Santo, ele pode vir espontaneamente. Como assim? Você pode estar dirigindo, conheço pessoas que dirigindo, que estavam em oração, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, foram batizados no Espírito Santo, cozinhando, passando roupa, andando pelo caminho, e outros na igreja, né? Outros, então, que durante um louvor, outros por imposição de mãos. Como é o caso do que foi relatado aqui na palavra de Deus. Paulo impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? E assim você podia me perguntar, por que eu tenho que falar em línguas, né? Você vai ver o que, amados, que isso é tão precioso. Você vai dizer, só para eu ter comunhão com Deus, só para ter comunhão com Deus já justificaria a nossa necessidade de falar em línguas. Mas nós vamos ver que não é só isso. E vamos abordar em outra ocasião tudo que nós recebemos quando falamos em línguas. Em primeiro lugar, na epístola de Judas, de trás para frente, na palavra de Deus, antes do livro de Apocalipse, esse não é o Judas Iscariotes, ok? Judas Iscariotes foi tirado realmente ele morreu, né? Ele morreu, então ele foi substituído por Matias. Mas existia Judas, que estava o quê? Realmente entre aqueles que serviam ao Senhor. E diz assim, Judas escreveu o quê? Um único capítulo. Você vai ver que ele não tem número, né? Um único capítulo. Mas no versículo de número 20 diz assim, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando fala de oração no Espírito Santo, está falando aqui da oração em línguas, ok? Aqui nos fala da oração em línguas. E aqui Judas nos explica que nós vamos nos edificar a nossa fé quando nós oramos em línguas. Ou seja, você vai ver o que aqui? Edificar no grego aqui vem da palavra construir. Então, nós estamos construindo a nossa fé quando nós oramos em línguas. Então, você vai ver o quê? Você vai me perguntar, mas eu não entendo o que eu falo. Não tem importância. Deus entende o que você fala. E eu quero te dizer o seguinte, nós vamos entender a importância disso. Você não entende, você pode não entender, mas o batismo por Espírito Santo é a abertura para outros dons espirituais que em outra ocasião nós vamos estar lidando. Então você vai ver o quê? Que, em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo transforma a sua vida quando você ora em línguas. Como assim? Algumas vezes, amados, você vai ver
que você pode ter uma dificuldade. Lembra que eu falei dos frutos do Espírito Santo? Algumas vezes, algumas pessoas se iram com facilidade. Outras têm dificuldade em tirarem o quê? A mentira da sua vida. Ou então, às vezes, o quê? Os pensamentos da pessoa, às vezes, é um pensamento de maldade para com os outros. E a palavra de Deus já te convenceu disso. Mas o que você Você coloca, apresenta diante de Deus e você parece que tem uma certa dificuldade em romper com isso. Quero te dizer, amados, apresenta isso em oração e começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas por este propósito. Senhor, eu preciso deixar isso de lado, porque não me compete mais como servo de Deus ter esse comportamento. E começa a orar em línguas. Ore em línguas. Você vai ver o que o Espírito Santo começa a transformar a sua vida. E é tremendo isso, ok? Então você vai ver o que? Outra coisa importante. Vai te dar vitória naquilo que você não estava conseguindo vencer, ok? No seu próprio caráter. Então você está vendo que o Senhor o quê? Está te edificando. Edificando realmente a sua vida no Senhor. Ainda, no livro de Romanos 8, 26 e 27, tem uma coisa muito tremenda aqui, muito tremenda. Você vai ver que o Espírito Santo ora por nós. E é uma oração perfeita, amados. É uma oração absolutamente perfeita, que nós, humanamente, não conseguimos fazer. A palavra de Deus diz assim, da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Presta atenção. Esses gemidos inexprimíveis aqui, amados, na realidade, é a expressão que demonstra a língua estranha. Tá? Quando nós estamos orando e o Espírito Santo de Deus nos dá palavras em língua estranha, isso ele está levando ao Pai, tá? Uma oração perfeita. Quero te ensinar o que representa isso. E a palavra de Deus diz assim, né? Você vai ver o quê? Que quando você fala em línguas, você vence o pecado. Quando você ora em línguas, você vai ver o quê? Que realmente Deus estabelece na sua vida a vontade dele. Vou te dar um exemplo da importância do Espírito Santo realmente interceder por você, ok? Vamos dizer que você tenha uma necessidade e deseja um outro emprego, ok? Então você pede ao Senhor, Senhor, eu quero tal emprego, ok? Ou eu quero essa casa, outro exemplo, ou eu quero esse carro, sei lá, né? Você está pedindo ao Senhor exatamente aquilo. Isso você pediu segundo o seu intelecto, segundo aquilo que você deseja, o desejo do seu coração. Mas quando isso você apresenta isso diante do Senhor e começa a orar em línguas, amados, o que o Espírito Santo pode estar dizendo para Deus? Senhor, a Nancy está pedindo isso. Mas se o Senhor lhe conceder, Pai, ela vai se desviar da tua presença. Se ela tiver, Senhor Deus, aquele emprego, ela vai se sobrecarregar tanto, Senhor, que não vai ter tempo para ti. Pai, então eu te peço que o Senhor não lhe conceda esse emprego. Pai, eu sei que aquele carro é importante para ela, mas o que acontece, Senhor? Aquele carro vai ter um acidente posteriormente, Senhor. Esse carro não, prepara um outro carro para ela. Estão me entendendo, amados? A oração perfeita do Senhor. O Espírito Santo dizendo para Deus aquilo que é bom para mim e que eu não consigo discernir. Eu posso estar orando aquilo que realmente, como diz a palavra aqui, né? O que havemos de pedir como convém. Nós, às vezes, não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo de Deus pede exatamente aquilo que realmente nós necessitamos e fala com Deus. Amém? Tá?
Então você vai ver o quê? Que isso são razões pelas quais nós devemos falar em línguas. E tem ocasiões, amados, em que nós temos algumas dificuldades ou encontramos algumas situações na vida de alguns queridos nossos, às vezes de amigos queridos, às vezes da igreja, irmãos da igreja, que nós nem sabemos como orar. O que nós fazemos? Colocamos o nosso joelho no chão e clamamos, Senhor, intercede por aquela pessoa, intercede em nome de Jesus, e começamos a orar em línguas. O Espírito Santo, que faz a oração perfeita, amados, vai diante do Pai, exatamente pedindo aquilo que nós não temos condições, e às vezes, o quê? De verbalizar diante do Senhor. Amém? Então, nós vamos ver o que que realmente, inicialmente, amados, pode ser uma palavra, 2 palavras. Isso quer dizer que eu fui batizado no Espírito Santo? Sim, pode ter sido batizado no Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar uma dica. Você vai ver o quê? Que se eu começar a falar em línguas aqui, tá? Eu posso estar lendo alguma coisa, eu posso estar estudando, amados, tá? Ou seja, falar em línguas não depende do nosso intelecto, ok? Não depende do nosso intelecto. Eu posso estar aqui pregando para vocês, tá? Ou então eu posso estar parada lendo alguma coisa e eu posso estar orando em línguas, ok? Por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês, eu quero orar em línguas, Holy, Mikashuri, Kandala, Mahatuashi, Mikandarabalabarashi, Miko, ok? Estou orando em línguas aqui, ok? Mas se eu estiver lendo alguma coisa, tá? Eu posso estar lendo e posso estar orando em línguas também, ok? Por quê? Falar em línguas é com a nossa boca, é uma linguagem do Espírito Santo de Deus para com Deus. O nosso intelecto não é utilizado no falar em línguas. Amém? Tá? E você podia me dizer assim, tá? Quando que eu posso orar em línguas? Amados, em primeiro lugar, você não precisa gritar para ser ouvido, tá? Você pode orar em línguas baixinho ou até balbuciando, né? Bem baixinho, balbuciando as palavras. Se você estiver sozinho, você pode orar em línguas em voz um pouco mais audível. Você não precisa gritar, que o Espírito Santo e o Senhor não são surdos, ok? Não são surdos. Você pode falar sozinho. Você está sozinho? Fala sozinho em línguas, ore sozinho em línguas, tá? Ou então, o que você está na igreja, você está louvando ao Senhor, você sente necessidade de falar em línguas, fale baixo, não precisa falar alto de jeito nenhum. Ore baixo sem incomodar ninguém. Você está lá no seu quarto orando em línguas, sua esposa, seu esposo estão dormindo, você vai incomodá-los com isso? Não, amados. Você pode orar em línguas baixinho, balbuciando palavras ao Senhor, ok? E aqui alguém podia dizer assim, tá? Quanto tempo eu devo orar em línguas? O mais que você puder. A minha recomendação é que você ore em línguas o mais que você puder. Por que isso? Porque você vai ver o quê? Que quanto mais você orar em línguas, você vai ver que você vai vencer o pecado, você vai ser fortalecido na sua fé, ok? Você vai andar em maior santidade diante do Senhor e seus ouvidos e seus sentidos vão estar aptos, muito mais aptos e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, assim, você pode iniciar orando pouco tempo em línguas, mas você pode em todo o tempo orar, amados. Você estando sozinho, você pode estar orando em línguas e deve estar orando em línguas, porque o Espírito Santo vai estar orando por você. Então, ore 30, 40, 50 minutos, né? E nós sabemos o que existem testemunhos grandes. Você já deve ter ouvido falar do David Robertson. David Robertson, ele teve uma experiência magnífica com o Senhor, ele tem um ministério de grandes milagres atualmente. E o que ele fez? Ele saiu do emprego e ele começou a orar em línguas. Ele orava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 7 horas, 8 horas, e ele começou a orar muito tempo em línguas. E o que aconteceu?
o Espírito Santo de Deus usa este homem abundantemente em milagres. Por quê? Ele orou muito em línguas, escuta o que eu vou te dizer. Ele orou muito em línguas e ele o quê? Construiu, edificou a sua fé em Cristo Jesus. A ponto que dele poder ser usado em grandes milagres, em grandes situações, em nome do Senhor. Amém? E você vai ver o quê? Que uma das coisas interessantes aqui, que a palavra de Deus nos fala também em Efésios 6,18, acerca da armadura de Deus, fala do capacete da salvação, fala do cinto da verdade, da couraça da justiça, o escudo da fé, os pés na preparação do evangelho, da paz, né? Você vai ver o quê? Da espada na nossa boca, que é a palavra de Deus, e fala assim também, orai no Espírito, Efésios 6,18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Lembra? Aqui, amados, orar no Espírito é orar em línguas, ou seja, faz parte da nossa armadura de Deus para vencer as dificuldades que nós temos todos os dias. E aí você vai dizer assim, então tá, e agora, como eu faço para ser batizado no Espírito Santo de Deus? Presta atenção, o Senhor vai usar a sua língua, a sua boca, tá? Para falar palavras, construir palavras que Ele desejar na sua vida. Presta atenção, Ele vai construir palavras e vai te dar o quê? Palavras, uma língua estranha, absolutamente especial para a sua vida. Amém? E no livro de Salmos, amados, capítulo 81, final do verso 10, eu gosto muito desse texto, diz assim, abre bem a tua boca e eu a encherei. É isso que nós temos que fazer. Você crê em Cristo Jesus? Você crê? Diga para Ele. A palavra de Deus lá em Lucas 11, 13 diz assim, se vós, falando dos pais, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Você quer o batismo do Espírito Santo? É para você, meu amado, minha amada. É exatamente para você e para mim. Para todos nós. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, até para nos sustentarmos em tantos momentos de lutas que nós temos no nosso dia a dia. Para termos ousadia para levar a palavra de Deus. E o Senhor te comissiona, amados, para orar pelos enfermos, tá? Realmente expulsar demônios, não se assuste, ok? Mas o Senhor te chama para um novo nível de autoridade na palavra de Deus, pelo poder do teu Santo Espírito. E nós vamos estar orando agora pelo batismo no Espírito Santo. Se você não fala em línguas ainda, em nome de Jesus, que você receba esse batismo. Você vai ver o que se você começar a soletrar algumas sílabas, isso também vai te ajudar, tá? Porque você tem que abrir a tua boca. Amém? Você tem que abrir a tua boca. Então, às vezes, quando nós começamos a soletrar, sem pensar alguma coisa, Cassimi, Caramá, ok? Você começa a soletrar alguma coisa, o Espírito Santo, a palavra de Deus fala, desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. E dessa forma, amados, você é cheio do Espírito Santo de Deus e começa a falar em novas línguas. Aí você pode dizer assim para mim, eu posso ter algumas palavras? Sim, você pode ter muitas palavras. E tem mais, o batismo no Espírito Santo, amados, em diversas ocasiões, vai te levar o quê? A ter mudanças nessa língua estranha. Isso faz parte também da sua caminhada com Deus e como resultado do teu batismo no Espírito Santo. Amém? Você crê em Cristo Jesus? Você passou pela cruz? Se você o que não passou por Cristo Jesus, eu te convido agora. Você que creu no que eu falei, você que crê que Cristo Jesus morreu por você pelos seus pecados, você que crê que Ele está vivo, Jesus Cristo está vivo, e Ele opera em nós esses sinais e maravilhas, amados. Você que crê,
na palavra de Deus, que ele veio como homem, e morreu por você, e está hoje ressurreto à direita de Deus Pai. Eu te convido a fazer primeiro essa oração comigo. Faz primeiro essa oração comigo, e depois nós estaremos orando pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Se você já fez essa oração, interceda por aqueles que ainda não fizeram, por aqueles que ainda ouvirão essa mensagem e aceitarão a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Querido Deus e Pai, nós clamamos nesse instante por aqueles que nos ouvem e que nos veem nesse momento. Pai querido, o Senhor é Deus poderoso nos céus e na terra, e nós te louvamos porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, esse que ouviu e creu que Jesus Cristo veio como homem, morreu, Senhor Deus, no nosso lugar, mas ressuscitou e vivo está, e a sua glória é para sempre assentado à direita do Pai. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra diz: se com a tua boca confessares a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, serás salvo. Pai querido, em nome de Jesus, que essas pessoas, Senhor Deus, que nos ouvem, Pai, em nome de Jesus, que passem pela cruz, que passem pela fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. E você que creu em Cristo Jesus, agora, eu te convido a repetir comigo: Pai, em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo de Nazaré é teu Filho amado, que veio como homem e morreu no meu lugar. Pai, eu creio e quero que ele entre na minha vida e seja o meu Senhor, meu Salvador, aquele que caminha comigo. Pai, eu te agradeço, porque ele é vivo e está vivo. E já levou, Senhor, os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas doenças e as minhas maldições naquela cruz. E ressuscitou para que eu fosse livre de tudo isso, ó Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora nós vamos orar pelo batismo no Espírito Santo. Você crê? Lembra, Salmos 81 diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. Amém? Eu vou estar ministrando a você e em nome de Jesus. Depois você coloque nos comentários se você foi batizado no Espírito Santo de Deus, se você deseja me perguntar alguma coisa, ok? Nesse instante nós vamos estar orando para que você receba o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque ouvimos a tua palavra de Deus. E a tua palavra gera fé no nosso coração. E nós cremos, Senhor Deus, no teu poder, quando enviou o Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. Querido Deus e Pai, nós clamamos nesse instante que Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, que é também o batizador no Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor, em nome de Jesus. Batiza, Jesus, batiza com teu Santo Espírito as vidas que ainda não receberam esse poder e essa unção do alto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebei o Espírito Santo de Deus, recebei o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, recebei o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebei, 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 em nome de Jesus, recebei o Espírito Santo de Deus, recebei o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o Senhor que não nos deixa confundidos. Senhor Deus, em nome de Jesus, recebei a unção do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor amado.
Orimikalamahashutarimihas. Kotikushikandaramarrasta seitoshustarikandaricoshimihas. Eis que o poder de Deus está aqui. E eu creio que Ele está contigo aí também, em nome de Jesus. Recebe a palavra de Deus na sua vida, amados, e que ela faça, que ela seja de grande abundância de graça em você. O que me casta seitoshistarikandaricandari clorimihas. Ostissimikushikatarabahashurikandari clorimihas. O que bistra seitoshikataramahasta seitoshiribihas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus que quebra preconceitos, ó Pai. Halamai shurikandari clorimihas. Muito obrigado, ó Pai, porque entre os seus o Senhor levanta servos preciosos do Senhor. O kikushikandari clorimikasta seitoshitari klandaramahas. Eu sou o Senhor que, além de te batizar no Espírito Santo de Deus, sou o Senhor que te cura. Kokimiko shikandara karamahas. O shikandari clorimikasta seitoshitari kandarakahamashi koshikas. Você que tem sentido todo esse mal-estar, toda essa tontura, em nome de Jesus, eu quero repreender pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Oshikandari cloricasta, seitokimiko shikatarabahashu kandari clorimihas. Ostisimi shustari kandari clorimicasta, seitokiri roxuas. Otinuri kandari clorimihas. Não temais, filhinhos, que eis que eu vos levo ao novo tempo, diz o Senhor. O que bichuri cantare calamahashurias. Ostaseitoshistari kandari clorimicashuri kandarakahamash. Você que tem dores pelo corpo, koshimi kandari clorimihas. Oh, Senhor, agora te cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que kushikandari cloricasta seitoshiri kandaramahas. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que tem muito medo, Senhor, essa pessoa que está tendo muito medo, o que me cachuricandari cloricas, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa pessoa que tem, Senhor, sendo incomodado à noite com visões, ó Pai, com visões e ela tem medo. Eu quero repreender essas visões, Senhor Deus, em nome e pelo sangue de Jesus, que ela tenha visões do reino espiritual, Senhor, mas toda visão maligna caia por terra em nome e pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. O que me coxicandari cloricachuricandara carramash. Ostraseiko shikandari clorimicasta seitoshistari kandaramahas. Oricasta seitoshitari miho. Você que tem sentido uma dor no seu pé esquerdo que tem te incomodado, em nome de Jesus, que o Senhor te liberte agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Kokitiri mishuri kandari cloricasta seitoshistari kandari clorimihas. Você que tem chorado, você que tem chorado muito, koshimi kandari clorimihas, oricandari clorimicasta seitoshuri kandara clarimihas. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a seta do inferno contra essa vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Venha poderosamente sobre essa vida, Senhor, com a alegria do Senhor, em nome de Jesus, todas essas setas malignas na mente, Senhor, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus completo. O que micastushiri cantari clorimihas. O que citari mihantari koshimikotari bicasta seitoshiri hantari miho. Oh, Senhor, o Senhor me mostra que entre vós existe alguém que diz: Senhor, eu perco tanta coisa. Senhor, eu tenho dificuldade nas minhas finanças. Eu quero te dizer que o Senhor me mostra que isso aqui é uma maldição familiar. E eu quero, em nome e pelo sangue de Jesus, quebrar essa maldição na sua vida agora, pelo poder do nome do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, torna próspero, Senhor Deus, os negócios deste homem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Torna próspero, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, porque a maldição foi quebrada, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que já levou todas as nossas maldições naquela cruz, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Pessoas, Senhor Deus, que têm também sentido um peso de enfermidades,
Pai querido, que o Senhor esteja agora, em nome de Jesus, entrando nesse lar. Entra nesse lar, Senhor Deus, e pelo poder do nome de Jesus, que esses espíritos familiares malignos, ó Pai, saiam deste lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, vem com saúde, Pai. Vem com saúde aqueles que creem no Teu santo nome. Pai, eu te agradeço por esses momentos. Te louvo, Senhor Deus, e creio, Senhor Deus, que o Senhor ungiu novos servos e novas servas, cumprindo-se a Tua palavra, que o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre seus servos e suas servas. Que os jovens teriam visões, ó Pai querido, que os nossos filhos profetizariam, Senhor, e que os velhos teriam sonhos. Pai querido, que a sua palavra se cumpra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E que o Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te dê saúde no seu corpo físico, receba em nome de Jesus. Na sua alma, em nome de Jesus. E no seu espírito, em nome de Jesus. Que você seja bendito ao entrar e ao sair. E que o Senhor confirme as obras das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A todos, amados, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe na sua caminhada nessa semana e que você seja ramo frutífero do Senhor, em nome de Jesus. Amém?